Bom dia aos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa bela manhã de sábado. É uma satisfação estar aqui novamente, rever os irmãos, ter esse momento de confraternização e de aprendizado aqui nessa nossa casa de oração. Ficamos felizes também porque temos alguns visitantes hoje, pessoas que estão aqui pela primeira vez e outros que já vieram, mas eu não conhecia. Aí depois, durante o almoço que nós teremos, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais com essas pessoas que estão aqui nos visitando hoje. Nós estamos fazendo várias palestras para definir as nossas bases teológicas, nossas doutrinas. E hoje nós estamos na 9ª palestra. O assunto de hoje será o retorno de Jesus Cristo a essa terra, a volta de Cristo. A igreja decidiu que a volta de Cristo, ela é uma das doutrinas essenciais, não só do cristianismo, mas vai ser uma das doutrinas essenciais dessa comunidade, desse grupo evangélico. E hoje nós vamos então meditar um pouco sobre a volta de Cristo a esse mundo. É um tema que todos vocês já ouviram diversos sermões a respeito. É um tema por demais conhecido e talvez até por essa questão ele é um pouco difícil de ser apresentado. E por que é difícil de ser apresentado? Eu considero que nós vivemos em um tempo da história da humanidade que a volta de Cristo ela está sendo esquecida, que a promessa do retorno de Jesus Cristo está sendo esquecida pelas igrejas evangélicas. E por que está sendo esquecido pelas igrejas evangélicas? Por que nós ouvimos muito pouco os crentes falarem sobre a volta de Jesus Cristo? A preocupação do ser humano hoje, ela está mais relacionada com o bem-estar, com o bem-viver. Porque o ser humano, ele chegou num estágio da civilização, principalmente as pessoas que têm uma posição melhor na vida, que o bem viver ele está no nível razoável. Olhemos para nós mesmos, nós não somos ricos, mas a maioria dos irmãos que estão aqui presentes fazem parte de uma classe média, de uma classe média estável. Aqui nós temos advogados, nós temos professores, temos engenheiros, temos profissionais liberais, autônomos, que trabalham por conta própria e ganham relativamente bem, ganham uma quantia em dinheiro que dá para ter uma vida estável. Poucos estão enfrentando problemas de doença, não é verdade? A maioria vive em uma boa casa. A gente olha lá fora onde são colocados os carros, nós vemos pessoas lá com carros do ano, bons carros. Aí eu pergunto para vocês, a vida está ruim? Eu não posso dizer que a minha vida esteja ruim. Eu estou bem empregado, tenho um bom salário, moro numa boa casa, tenho 2 filhos fazendo faculdade, não tenho nenhuma doença. A vida para mim está ruim? Não está ruim. Eu, pelo contrário, tenho que agradecer a Deus por ter alcançado essa condição de vida. Não veio de graça, trabalhei muito. Mas eu que tenho a fé em Cristo Jesus, para eu querer a volta de Jesus Cristo com todo o ardor que deveria,
eu teria que estar vivendo numa situação mais difícil. O meu país não está em guerra. Nós vivemos numa sociedade que nos oferece uma relativa segurança. Aí eu pergunto para os irmãos, né, e pergunto para todos os cristãos que vão ouvir essa palestra: nós desejamos a volta de Cristo com aquela força que os primeiros cristãos desejaram? A igreja primitiva era uma igreja composta, na sua maioria, por pessoas extremamente pobres, inclusive escravos, com pessoas que estavam sendo perseguidas por conta do Evangelho, que estavam morrendo por professar a fé em Jesus Cristo. Eles almejavam a volta de Cristo com uma força que eu não posso almejar, porque a vida que eu estou vivendo, se eu reclamar dela, eu estou sendo injusto contra Deus. Eu não teria motivos para reclamar da vida que Deus está me dando, pela condição de vida que Deus está me dando. E aí fica a grande pergunta: como é que o cristão que vive nesses tempos de fartura, o Brasil é um país de fartura, passa fome no Brasil? Quem quer? Quem não quer passar fome, vá no final da feira que vocês veem quanto desperdício que tem numa feira. Vai no Ceasa depois da meia-noite, vocês vão ver os comerciantes jogarem literalmente caixas e caixas de alimento. E qualquer pessoa que queira pode ir lá e pegar. Eu posso reclamar da vida que Deus está me dando? Não, não posso. Eu não vou almejar a volta de Jesus Cristo com o mesmo ardor que almejaram os primeiros cristãos. Eu vivo numa situação completamente diferente da deles. Eu até digo que para muita gente, para muito cristão, se Jesus Cristo voltasse hoje, provavelmente ele até ficaria decepcionado. Tem muito cristão que está fazendo curso superior e feliz por ter entrado numa faculdade, está planejando se casar, está construindo uma casa, está na expectativa de que os próximos anos sejam de vida feliz. Essa pessoa, ela está de fato desejando o retorno de Cristo? Provavelmente não. Quando é que alguém vai desejar o retorno de Cristo? Quando ele se vê às vésperas da doença, do desemprego, do sofrimento. Aí sim ele deseja a volta de Cristo. Nós então estamos vivendo num mundo, né, num momento da história da humanidade que a Bíblia fala um pouquinho sobre essa situação. E é com base nesses pensamentos, nessa dificuldade atual de se desejar a volta de Cristo, que nós vamos trabalhar hoje. Eu imagino que será um sermão sobre a volta de Cristo um pouco diferente daqueles que vocês já ouviram. Não vai ser um sermão catastrófico, né? Porque todas as vezes que ocorria uma catástrofe em qualquer lugar do mundo, os cristãos, olha, é o fim do mundo. Nós vamos mudar um pouco essa perspectiva e vou abordar a volta de Cristo de um outro prisma, que inclusive também é bíblico. E aí eu peço para os irmãos abrirem as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Do verso 1 até o versículo 8. Tem algumas coisas interessantes aqui. Lucas 18 até o versículo, do versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhe Jesus uma parábola:
sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus Cristo ele vai falar desse dever, né? De que todo cristão tem de orar e nunca esmorecer. Então ele vai iniciar a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Um juiz duro. Ele não tinha temor nenhum de Deus e não respeitava homem nenhum. Então era uma pessoa para ser temida. Além de juiz, era um incrédulo em Deus e que não respeitava ser humano nenhum. E aí vem o contraponto em relação a esse juiz. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E essa mulher, pelo transcorrer do relato, ela era insistente, ela não esmorecia, ela não temia o juiz, mas ela estava ali na porta do juiz insistentemente. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa viúva então não dava sossego para esse juiz. E aí eu vou abrir um parênteses para contar uma coisa interessante que eu ouvi alguns dias atrás. Eu estava numa padariazinha lá na minha cidade para comprar o pão, e uma atendente, né, uma senhora extremamente simpática, começou a conversar com algumas pessoas que estavam na fila. E ali começaram a dialogar e brincar um com o outro, e de repente surgiu lá entre eles o assunto de um bater no outro, mas de brincadeira. Aí o rapaz perguntou para ela: e você tem uma faca aí? Que faca? Você acha que eu vou usar faca? Eu vou usar a língua. A língua da mulher, me desculpe, não estou sendo machista, a língua da mulher é mais afiada do que faca. Se eu começar a falar, vai ser pior do que uma facada. Por que eu citei isso? Porque essa senhora aqui, essa viúva, importunava o juiz de tal maneira que ele resolveu: vou julgar o caso dela. Não suporto mais ela no meu ouvido falando. E julgou o caso dela. E aí Jesus Cristo vai encerrar a parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora, prestem atenção nessa última parte, embora pareça demorado em defendê-los. Nós não devemos esmorecer em orar a Deus. Deus, Ele é diferente desse juiz iníquo. Mas se nós insistirmos nas nossas orações, Deus ele vai nos atender. Porque muitas vezes nós pedimos e desistimos de pedir antes que a bênção aconteça. Mas nós devemos insistir em pedir a bênção de Deus, mesmo que pareça que Deus está demorando em nos atender. E o que eu quero chamar mais a atenção de vocês é para o versículo 8, que esse será a base do nosso estudo hoje, do nosso sermão. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, se nós não esmorecermos na oração. Mas olha só o que diz a última parte do verso: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
nós estamos no tempo que essa promessa, aliás, que essa profecia está em cumprimento. Todas as vezes que os institutos de pesquisa divulgam as tendências religiosas das pessoas que moram nos países mais desenvolvidos, o número de ateus aumenta. Isso vem crescendo há muito tempo. Recentemente foi divulgado aqui no Brasil por um instituto que eu me esqueço, eu não vou poder dizer o nome do instituto agora, mas ele fez uma pesquisa em relação a essa geração que é chamada de geração Y, essa geração que está permanecendo por mais tempo junto com os pais, mas outras pessoas chamam de geração canguru. Esses jovens que começam a sair da casa dos pais pós 30 anos de idade. Essa pesquisa entre esses jovens demonstrou que cerca de 25% dos pesquisados se declararam ateus. É um número elevado, muito elevado. E todas as pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido para descobrir as tendências religiosas das novas gerações estão mostrando isso, o número crescente de ateus. Ateus que são definitivamente assumidos. Onde eu trabalho, sou professor, nós temos ateus na quinta série, meninos que professam ateísmo na quinta série. No ensino médio, então, vários professam e defendem o ateísmo abertamente. Então nós temos meninos ateus na quinta, sexta, sétima, oitava. Em todas as séries nós estamos encontrando crianças que já se declaram ateias. A pergunta de Jesus Cristo: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Pergunto para vocês pensarem. Eu quero também convidar os irmãos a refletir sobre a perspectiva dos nossos primeiros pais na fé, a perspectiva da igreja primitiva em relação à volta de Jesus Cristo. Era uma volta que eles imaginavam para longo tempo, para longo prazo? Não. Era uma volta que eles imaginavam iminente. E por imaginarem essa volta iminente, eles colocavam a vida de acordo com essa perspectiva. E nós vemos então lá no livro de Atos, a igreja primitiva, os cristãos primitivos, vendendo tudo que possuíam e tendo uma vida em comunidade. Por que eles fizeram isso? Se eles imaginassem que a volta de Cristo se daria ou demoraria mais 2000 anos, eles teriam o desejo de fazer aquilo, de vender tudo que tinham, entregar nas mãos dos apóstolos e viver em comunidade, sem se preocupar com o dia de amanhã? Evidentemente que não. Então, irmãos, nós vivemos numa condição completamente diferente. Nós acreditamos nas promessas de Cristo, mas vivemos em uma conjuntura que cada vez mais vai fazer com que essa crença na volta de Cristo seja um exercício da vontade, um exercício de você querer acreditar nela. Porque tudo que está ao nosso redor contribui para que essa crença ela diminua, para que essa crença esmoreça. E as igrejas hoje não pregam mais sobre a volta de Cristo, mas elas pregam exatamente tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma boa vida aqui na Terra. Então, quando vocês abrem os canais de televisão e ouvem as pregações que os evangélicos, inclusive os católicos, fazem, eles prometem o quê? Uma vida boa,
eles prometem cura, eles prometem emprego, eles prometem melhoria do quê? De vida. Eles prometem tudo aquilo que o ser humano gostaria de ter para ter uma boa vida aqui na terra. E quem passa a ter uma boa vida aqui, vai se preocupar com o retorno de Jesus Cristo? Não. Portanto, meus irmãos, cada vez mais essa crença no retorno de Jesus Cristo a esse mundo vai depender mais do exercício da nossa vontade. A Bíblia nos diz que nós devemos esperar a volta de Cristo com paciência. E isso é uma verdade absoluta. Nós devemos agora começar o exercício da paciência. Esperar a volta de Cristo com paciência, sem querer prever quando ela vai acontecer. Porque todos os que tentaram fazer previsões em relação a ela não foram bem sucedidos. Então nós devemos manter essa chama acesa no nosso coração, do breve retorno de Jesus Cristo. Mas esse breve está nas mãos de Deus. Os nossos primeiros irmãos na fé, a igreja primitiva, eles não compreenderam essa realidade. E eles esperavam a volta de Jesus Cristo para os seus dias. Paulo disse que a volta de Cristo estava mais perto do que quando ele havia aceito a fé. Paulo esperava a volta de Cristo para os dias dele. Ele morreu sem vê-la realizada, mas ele morreu na certeza da salvação. Provavelmente nós não vamos ver a volta de Jesus Cristo se realizar, mas nós não podemos deixar de crer no retorno de Jesus Cristo. Nós devemos colocar a nossa vida nessa esperança, no retorno de Jesus Cristo. A vida que nós estamos levando é boa? Claro que é, eu não posso negar. Mas é essa vida que nós queremos? Não, não é essa vida que nós queremos. Nós queremos uma vida superior. Nós queremos uma vida em que a perspectiva do amanhã não seja tão mesquinha quanto é a que nós vivemos hoje. Quantos anos eu estimo viver ainda nesse planeta? Outro dia eu entrei num site que faz a perspectiva da vida futura. Você coloca lá a sua condição de vida, se você não fuma, se você não bebe, se faz exercício, vários requisitos você coloca ali. E eles me deram uma perspectiva de vida de 84 anos. Eu tenho 54, tenho uma perspectiva de mais 30 anos de vida. Mas isso é muito mesquinho, né? 30 anos são quantas Copas do Mundo? 6 Copas do Mundo? 7 Copas do Mundo? Um pouquinho menos. 7,5. 7,5 Copas do Mundo. É muito pouco, né? Então, irmãos, vamos colocar de volta no nosso coração esse desejo, esse anseio pela volta de Jesus Cristo. Não vamos nos conformar em ter uma vida boa, né, que dura apenas 84 anos, se a perspectiva lá do site que faz, né, da minha vida. Eu quero muito mais do que isso. Eu não quero viver apenas 84 anos, mesmo sendo uma vida boa. Eu renunciaria a tudo para ganhar a vida eterna, para viver ao lado de Jesus Cristo, né, para não ver como nós vamos ter que passar por isso, ver um irmão falecer, né, eu já tive a infelicidade de ver um pai falecer, de ver um vizinho falecer. Então nós temos que olhar para nós mesmos, e apesar de estarmos vivendo numa condição boa, não é isso que queremos. Nós queremos o retorno de Cristo, nós queremos a vida eterna, nós queremos viver ao lado de Deus eternamente, num mundo completamente novo, num mundo onde
a morte seja banida, no mundo onde não aconteçam esses acidentes ambientais que prejudicam a natureza e a vida de milhares de pessoas. Nós queremos viver num mundo onde a paz, a harmonia, né, o reino de Deus se realize plenamente. Por isso, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a responderem essa pergunta que Jesus Cristo fez. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí eu convido a vocês a responderem o seguinte: se ele voltar quando eu estiver vivo, ele vai achar fé no meu coração. Amém. Que todos nós possamos responder dessa forma, que quando Jesus Cristo vier, ele encontre fé no meu coração, encontre fé no coração de cada um de nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.